Vamos embora falar muito do Corinthians. Eu quero começar pelo show da virada, né? O Corinthians garantiu aí um valor milionário, né, no show da virada. Vai ter um show gospel, né, na Neoquímica Arena, do dia 31 para o dia 1º, né, dia 31 de dezembro, né, agora, né, próximo dia 31 de dezembro de 2025, para o dia 1º de 2026, vai ser o primeiro evento que a Neoquímica vai sediar, né, em 2026, se chama Viva Brasil, tá? E o Corinthians vai desembolsar aí quase 3 milhões de reais. É a cessão do estádio, né? É o que vai render aí para o Corinthians quase 3 milhões de reais. Informação do jornalista Demetrio Vettioli, né? Inclusive trabalhei com ele no UOL, hoje é colunista do Metrópolis, tá? O montante, né, milionário aí foi apresentado à Prefeitura de São Paulo para justificar o acordo de patrocínio de 4 milhões, tá certo? Para pedir para que o município arque, né, com os custos, é preciso apresentar um plano de trabalho detalhado, né, com o destino do dinheiro. Então, só para você ter uma ideia, a locação da Neoquímica Arena, a igreja responsável, né, vai pagar aí R$ 2.792.690 referentes ao empréstimo, tá? E o restante do valor será utilizado para locação, montagem de estrutura do palco, além de uma verba de 50 mil em divulgação. Então, esse é o evento que vai ser, né, com entrada gratuita, tá certo? Mas claro, né, vai vender também, né, a entrada será gratuita para as arquibancadas, mas o setor assento vira apoiadores dentro do gramado, né? Lá no gramado está sendo comercializado a R$ 500. A expectativa é que 50 mil pessoas compareçam para esse show. Então o Corinthians vai ganhar uma graninha boa, né? Que é a média aí, 3 milhões, né, de público em jogos do Corinthians. Então é um valor significativo aí para o Timão na virada. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Olha só, vamos falar de Guinegão. Informação exclusiva, tá? O Zenit aumentou a proposta e eu vou te falar o valor agora. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Segura essa! Isso, eu devia estar muito bravo. Isso. Vamos lá, olha só. O Zenit, que tinha, né, oferecido aí cerca de 18 milhões, né, de euros, quase 20 milhões, subiu, tá, a proposta para 23 milhões de euros. Agora, nós vamos aguardar para ver se o Corinthians vai querer vender ou não. Por quê? Porque informações que eu tenho já trouxe para você, o Corinthians quer 25 milhões de euros pelos 80% que detém do Guinegão. Então o Corinthians ainda não acenou que quer vender, tá? O Corinthians, inclusive, existe uma chance do Corinthians, inclusive, recusar essa proposta também, como já recusou outras propostas, tá? O Corinthians recusou 20 milhões de dólares do Oriente Médio, 18 milhões do Zenit, agora vem 23, né? Eram 18 de euros, agora 23 de euros, mas o Corinthians quer 25 milhões de euros pelos seus 80%. E o Guinegão já me falaram que não vai abrir mão dos seus 20%. Na verdade, 10% pertence ao Guinegão e os outros 10% para, né, o representante aí do staff, né, do jogador. Vamos aguardar, mas é uma informação importante, tá? É um valor que, inclusive, vou perguntar para você. Você venderia por 23 milhões de euros o Guinegão? Enfim, a gente poderia até pensar numa troca com algum jogador, pegar uma grana e mais algum atleta, enfim. Eu quero sua opinião aqui embaixo em relação a Guinegão, Coringão aí, bonito na foto, tem recusando várias propostas pelo Guinegão. Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Esporte Clube Corinthians Paulista. Like aí, me ajuda. Olha só, vamos falar agora sobre o executivo de futebol e o gerente de futebol, tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês com exclusividade os valores, né, do executivo e do gerente. Marcelo Passo foi contratado, assinou, né, contrato por uma temporada com o Esporte Clube Corinthians Paulista, ex-Fortaleza, Marcelo Passo. Agora o Corinthians quer um ex-jogador, tá? Um ex-atleta para ser o gerente de futebol. O Corinthians descartou desde o início a questão de ter 2 executivos, mas a ideia do Corinthians agora é ter um executivo e também um ex-atleta de futebol para ajudar no dia a dia do CT Joaquim Grava e também no vestiário com os atletas. 3 nomes são os mais cotados: Júlio César,
que está no Red Bull exercendo já esse cargo, Paulinho, que está no Mirassol já exercendo esse cargo, e Renato Augusto, que seria uma aposta, né, do Corinthians. Ele nunca exerceu esse cargo, né, encerrou a carreira recentemente, inclusive, né, assinou o contrato com a GE e está aí, né, estreou, inclusive, na final da Copa do Brasil como comentarista. Olha só, o nome que mais agrada é o do Júlio César. É um cara bem quisto no mercado, é um cara que já exerce essa função. Segundo eu ouvi do Corinthians, eu nem confirmei isso no Google, nada, tá? Uma fonte do Corinthians me disse que ele já exerce a função há 4 anos, mais ou menos, e que o nome dele agrada bastante. É um cara que tem uma identificação com o Corinthians, é corintiano e já tem experiência. O nome do Paulinho não precisa nem dizer que agrada demais, é um nome que agrada a torcida e agrada, né, o vestiário também. Trazer o Paulinho, né, o Corinthians ia trazer uma autoridade ali, um xerife, né, pro vestiário corintiano. Acredito que com o Paulinho não teria aquela coisa de simplesmente amizade. Amizade sempre tem que ter no ambiente de trabalho, mas os jogadores seriam cobrados também. E tem, né, o Renato Augusto, que é a aposta. Agora, o Corinthians vai enviar uma proposta para o Paulinho, tá? Na próxima segunda-feira. Aliás, ia, né, enviar essa proposta, mas eu conversei com uma fonte, não que não vai enviar, tá? Eu conversei com uma fonte neste sábado, ela me disse que agora precisa ouvir o Marcelo Paz, né? Colocar esses nomes na mesa para ver, né, ou se ele tem algum outro nome também, e antes de fechar com o gerente, ouvir o executivo de futebol, Marcelo Paz. Antes de acertar com o Marcelo Paz, o Corinthians já tinha em mente fazer a proposta para o Paulinho, mas o nome do Júlio César começa a ganhar muita força também. Então tudo pode acontecer em relação a esses três, e não vamos descartar também, né, se o Marcelo Paz indicar alguém aí pro cargo, tá? Mas esses 3 nomes aí são avaliados e tá mais do que confirmado para você, torcedor corintiano, aqui no canal Café do Setorista. Deixa o like, eu vou te falar dos valores disso tudo. Olha só, vamos lá. O Corinthians contratou o Marcelo Paz e vai contratar um gerente de futebol. E aí eu faço os questionamentos, porque eu sou chato, tá? Se o Fabinho Soldado era caro, né? Como é que o Corinthians agora vai trazer 2 profissionais para o lugar do Fabinho Soldado? Se 400 mil já era muito, né? Como é que fica a situação agora? Vamos lá. Uma fonte no Corinthians me disse, tá, que contratando o Marcelo Paz, né? Eu até falei, não precisa me falar o salário, eu sou o Samir Cascário, mas não precisa me falar o salário, me fala quanto o Corinthians vai economizar. E uma fonte me disse que se, né, o Corinthians contratou o Marcelo Paz e contratando o ex-atleta de futebol, o Corinthians vai economizar em relação ao salário do Fabinho Soldado ainda 30%. Então, se o Fabinho Soldado ganhava 40 mil, mas não sou muito bom de conta, 30% vai dar 120 mil aí de economia. Então, nós estamos falando de 280 mil. Então, né, o Corinthians trabalha com um valor, né, Marcelo Paz e mais um ex-jogador de futebol no valor de 280 mil, 250, 270, 270, 280, tá? Aproximadamente. Então, é uma economia, né? Aí você fala assim, mas está economizando pouco, uns 120 mil reais por mês, né? Você tem que colocar no ano, né? Vai dar mais de 1 milhão por ano. Nós estamos falando de 2 profissionais, não um. Então, meu amigo, você está pagando, você está gerando uma economia de 30%, trazendo 2 profissionais, né, no lugar de um, e dois profissionais que podem ser tops no mercado, porque o Marcelo Paz já é um profissional top no mercado, tá? Então, informação exclusiva. Vou até soltar a vinheta, porque essa merece. Comenta aqui embaixo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Aí a economia e os valores de Marcelo Paz e mais um gerente de futebol no Corinthians. Só aqui no canal Café do Setorista você tem com tanta velocidade assim a informação exclusiva, tá? Ó, peço para você deixar aí o seu like, né? Deixar o seu hype, tá? Deixa aí o hypezão aí, que é muito bom, tá? Para nos ajudar no canal. Você que tem um carinho pelo canal, gosta de mim, o hype é para isso, cara. É para me ajudar realmente. Você pode dar 3 hypes por semana, me ajuda aí que o YouTube vai oferecer para outros corintianos, tá? Likezão, hype.